Olá, seja bem-vindo ao Carbono Zero, o programa sobre boas práticas ambientais na área da saúde. Vamos ajudá-la a criar uma maior consciência ambiental, porque todos podemos contribuir para um planeta mais saudável. Grandes mudanças começam por pequenos gestos. Todos temos uma farmácia doméstica e sabemos que os medicamentos têm um prazo de vida curto. O que costuma fazer quando vê que a validade dos medicamentos expirou? Provavelmente não tem a mínima ideia do que fazer com eles e, afinal, falamos de resíduos que podem ser perigosos ou tóxicos. O repórter Tiago Belim foi falar com os portugueses para perceber quais são os hábitos mais comuns no que diz respeito aos medicamentos fora de prazo e embalagens. Quantas vezes já lhe aconteceu ir ao armário lá de casa e encontrar medicamentos que já estão fora do prazo? Quando isso acontece, o que é que faz? Toma-os ou deita-os fora? E se deita, para onde? Fomos perceber o que os portugueses têm a dizer. O que é que costuma fazer aos medicamentos que encontra lá em casa e que estão fora do prazo? Normalmente ponho-os de lado e levo à farmácia. Eu costumo entregar na farmácia, mas também não tenho muita coisa. Eu coloco-os num saco e entrego na farmácia. Tal e qual. Sim, também. Primeiro que tudo faço a validação da data. Os que estão fora de prazo não os consumo e entrego-os na farmácia. Uns atiro fora, outros nem por isso. Atira fora no lixo? Sim. Porquê é que entregam na farmácia e não deitam, por exemplo, no lixo? Porque aquilo são produtos químicos que, se forem para o lixo, vão entrar em contacto com solos e etc. Eu entrego tudo na farmácia. Eu sei que para a reciclagem tem que se levar normalmente para a farmácia, porque senão pode haver contaminações do solo ou outros incidentes. Eu acho que deve ser assim, porque penso que eles são as pessoas que saberão o que é quando fazer aos medicamentos, não é? Se a gente vai meter no lixo. E pela reutilização dos Sim. mesmos, não é? Reciclagem dos mesmos, sim, é o que eu faço, ponho na farmácia. Tem conhecimento que é suposto entregá-los na farmácia em contentores próprios Não. e consumi-los quando estão fora do prazo? Está fora de questão? Nem pensar nisso. Porque penso que as moléculas já estejam degradadas, podem já não ter o mesmo efeito e eventualmente algum tipo de molécula pode ser perigoso para a saúde, tomando fora do prazo. Fora de questão. Seja Porquê? o que for fora do prazo. Não tenho esse... Pronto, acho que não se deve tomar nada fora de prazo. Para além de ter medo que aquilo faça mal, acho que não se deve mesmo. Depende do medicamento, mas às vezes pode acontecer não o tomar, mas por exemplo uma pomada às vezes que possa estar fora do prazo, já aconteceu. Em geral também não chegam a ficar fora do prazo, mas pomadas, já usei pomadas fora do prazo, nunca vi problema nisso. Por alguma razão eles têm a validade, não é? Assim como nós não consumimos alimentos fora de prazo ou não o deveríamos fazer, para já acho que podem perder propriedades e podem tornar-se até perigosos, acho eu. Em estúdio tenho comigo Luís Figueiredo, Diretor-Geral da Valormed, Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, presente no mercado há quase 20 anos. Olá, Luís Figueiredo, obrigada por estar connosco e peço-lhe para começar por comentar esta reportagem. Afinal, os portugueses têm consciência e têm cuidados com os medicamentos. Sem dúvida. Esta reportagem é bem elucidativa das preocupações ambientais dos portugueses e em relação aos medicamentos, como o provam aquilo que as pessoas disseram ao jornalista. Portanto, é com satisfação que nós vemos que, efetivamente, os portugueses têm esta consciência ambiental. O que falta dar é o passo seguinte, que é, de facto, regularmente fazerem uma inspeção à sua farmácia doméstica, todos os temos em casa, verificarem os medicamentos que estão fora de prazo ou que já não utilizam e entregá-los numa farmácia. E acha que esse passo seguinte nem sempre é dado, de entregar na farmácia? Nós verificamos pelos dados acumulativos que temos desde a data de criação da Valormed que os portugueses têm aderido a esta consciência ambiental. De facto, nós em 2017 recolhemos mais de 1000 toneladas de medicamentos, 1070 toneladas, à volta de 1070 toneladas, e estes números têm vindo a crescer de ano para ano. Portanto, isto é prova a adesão dos portugueses a este fluxo de resíduos e à entrega dos medicamentos e das embalagens fora de uso nas farmácias. Como é que é, se assim resumidamente, como é que funciona o processo, como é que opera a Valormed? A Valormed, bom, as farmácias são os pontos de recolha para os cidadãos, para os portugueses. Os distribuidores, as empresas farmacêuticas são os financiadores do sistema. Por cada embalagem colocada no mercado, as empresas farmacêuticas pagam um ecovalor sobre
essa embalagem, no fundo, respeitando aquilo que é o princípio do poluidor-pagador. Quem polui tem que pagar por isso. O que é que as empresas fazem? Transferem para a Valormed a responsabilidade de tratar dos medicamentos e das embalagens que são entregues pelos cidadãos nas farmácias. Os distribuidores farmacêuticos, numa lógica de logística inversa, entregam os consumíveis, aqueles contentores em cartão que muitas vezes nós vemos que estão presentes nas farmácias, entregam esses consumíveis com os medicamentos cheios que a farmácia necessita para depois distribuir aos seus clientes, e quando os contentores Valormed estão cheios, são eles que os recolhem. Uma vez recolhidos, armazenam nos seus armazéns, nas suas instalações, nas suas unidades logísticas, e quando há um número determinado de contentores que foram recolhidos nas farmácias, a Valormed vai recolher esses contentores e transporta-os para o centro de tratamento de resíduos da Valormed, onde esses resíduos são depois convenientemente tratados. Porque é perigoso. Uma pessoa pegar num xarope e deitar pela pia é uma coisa perigosa, claro, para as águas, para todas as pessoas em geral. Claro, e isso foi dito também na peça jornalística, que de facto havia pessoas que tinham consciência de que deitar um medicamento com princípios ativos, com substâncias químicas, no solo ou despejá-lo através da sanita, do lavatório, isso obviamente vai entrar no ciclo da água. No caso do lavatório, da sanita, vai entrar no ciclo da água e obviamente que nós vamos beber essa água, mais tarde ou mais cedo acabamos por bebê-la. E, portanto, isto é um comportamento que de facto nós não devemos ter, devemos entregar a uma entidade gestora, neste caso a Valormed, para que possa tratar devidamente esse resíduo. Porque as pessoas podem não ter a noção, mas um antibiótico, esse tipo de produtos, pode mesmo, apesar de serem quantidades pequenas, pode contaminar a água. Com certeza. O efeito cumulativo e o hábito de se ter esse comportamento, obviamente, tem consequências. Aliás, há estudos a nível nacional e a nível mundial que provam isso mesmo. Estudos que são feitos em cursos de água que provam que quantidades pequenas há uns anos hoje se transformaram em quantidades muito maiores e que estão a ter consequências sobre a fauna desses rios ou desses cursos de água. E, portanto, temos que evitar e temos que ir a tempo de o evitar acima de tudo. E os portugueses, as pessoas, podem entregar nas farmácias vários produtos, seja embalagens, seja medicamentos. Quais são os produtos? Nós temos uma máxima que é: o que comprou na farmácia, devolva à farmácia. Não separe o plástico, o vidro, o cartão para entregar no ecoponto, não. Tudo aquilo que tem na sua farmácia doméstica, coloque no saco que tem para depois devolver à farmácia e entregue na farmácia, porque a Valormed trata desses resíduos, de os separar e de os classificar, enviando para operadores de gestão qualificados e, obviamente, autorizados pelas autoridades nacionais para fazerem o seu tratamento. Enumerando assim, para as pessoas terem um pouco mais a noção, medicamentos, pomadas, medicamentos até para animais, veterinários, também podem ser entregues, com certeza não é? Que sim. Então, tudo aquilo que comprou na farmácia, não só os medicamentos sujeitos ou não sujeitos a receita médica, medicamentos e produtos de uso veterinário para uso nos animais de companhia, podem, obviamente, ser entregues nas farmácias para que depois a Valormed dê o tratamento ambiental adequado. Entretanto, portanto, a entrega de medicamentos tem aumentado, as farmácias têm normalmente visíveis esses locais de recolha, os contentores. Sim, há farmácias que os têm no front office, outras no back office. Isso depende, obviamente, a farmácia decide onde os quer colocar. Acima de tudo, aqui o papel da farmácia é muito importante na sensibilização dos seus clientes ou utentes da farmácia. Porquê? Porque no ato de venda deve ter aquele comportamento de informar as pessoas e dizer: olha, este resíduo é um resíduo especial, há um fluxo, é um fluxo de resíduos próprio, há uma entidade gestora, a Valormed, que trata deste resíduo e, portanto, não o deite para o lixo. Traga-o cá, que depois nós entregamos à Valormed, que
que vai tratar devidamente os resíduos de medicamentos e de embalagens que nós recebermos. Vocês muitas vezes também têm campanhas de sensibilização, até nos meios de comunicação social e outras formas com certeza que sim, com certeza de mostrar que sim. às pessoas que podem fazer esta entrega. Sim. Nós todos os anos organizamos pelo menos uma campanha de sensibilização a nível nacional, obviamente limitada aos recursos financeiros que a Valormed dispõe. A nossa licença de atividade que nos é atribuída pelas entidades nacionais impõe um determinado objetivo que nós ultrapassamos largamente porque, de facto, como todos sabemos, a publicidade tem um custo mais ou menos elevado, Claro. Depende, obviamente, também daquilo que se meios. pretende fazer, mas, de facto, nós temos a sensação e temos, acima de tudo, a obrigação de sensibilizar e educar os cidadãos portugueses. Focamos-nos muito nos jovens, fazemos muitas ações direcionadas aos jovens. Temos o auxílio de muitas farmácias que, com o nosso apoio, vão às escolas sensibilizar esses jovens para a necessidade de pelo menos em sua casa, instigarem os seus familiares a terem esse comportamento. Acha que a educação pode ser inversa pelos jovens? Educar para o futuro, acima de tudo, estamos a educar para o futuro, não é? E acha que os jovens, a educação pode ser inversa, ou seja, os jovens é que vão para casa muitas vezes Não tenho dúvidas educar os disso, pais? não temos dúvidas disso. Sim. Nós, em todas as campanhas que fizemos, e temos alternado entre campanhas com o Corpo Nacional de Escoteiros e as escolas, e é curioso que muitas farmácias nos informam que os miúdos, antes de ir para a escola, obrigam os pais a irem à farmácia entregar os resíduos que recolheram em sua casa. Portanto, isto é prova evidente que os jovens têm um efeito significativo em relação aos seus familiares mais diretos e não só. Acha que fazem aqui um bom contributo para uma sociedade carbono zero? Não temos dúvidas disso, não temos dúvidas disso, a começar pelo facto de, por exemplo, nos nossos transporte entre os consumíveis que são utilizados na farmácia e depois a recolha, não termos aqui a necessidade de fazer a contratação de um transporte adicional, o que obviamente tem efeitos sobre a pegada ambiental, reduzindo, obviamente. Portanto, nós, eu dizia há pouco, numa ótica de logística inversa, utilizamos o mesmo transporte que é para os armazenistas entregarem os medicamentos que a farmácia necessita para recolherem os resíduos desses mesmos medicamentos. Portanto, só isto tem um efeito significativo em relação à pegada ambiental que todos, obviamente, queremos reduzir. Muito obrigada. Vamos continuar a conversar daqui a pouco. Vamos ver aqui uma reportagem. Como foi aqui explicado, entregar os medicamentos usados ou fora de prazo é muito mais simples do que imagina. O nosso repórter Tiago Belim encontra-se na farmácia Cardota, em Lisboa, e vai explicar-lhe como pode fazê-lo. Estamos na farmácia Cardote, em Lisboa, para lhe mostrar que a melhor opção é mesmo devolver esse medicamento à farmácia. Para percebermos porquê, vamos falar com o diretor técnico da farmácia Cardote, o Dr. Diogo Silva. Doutor, peço desculpa. Olá. Muito boa tarde. Como está? Como está? Tudo bem? Quero perguntar-lhe porquê é que devemos devolver medicamentos que estão fora do prazo a uma farmácia? Ora, primeiro nós temos o circuito adequado para fazer essa recolha. Em segundo lugar, os medicamentos fora do prazo devem ser recolhidos porque não devem, obviamente, ser consumidos a partir do momento em que esse prazo foi ultrapassado por uma questão de saúde pública, não é? E, portanto, devem seguir a via indicada para serem recolhidos. E qual é a vossa experiência aqui na farmácia Cardote? Os vossos utentes têm essa consciência de que os medicamentos fora do prazo são para entregar aqui? Como é que costuma funcionar? Sim, eu penso que sim, pela frequência que nós realmente temos em relação aos nossos utentes fazerem essa entrega, penso que têm essa consciência e que o fazem em consciência e que diria mesmo que é uma prática hoje em dia conhecida da maior parte dos utentes, que nós temos realmente estes contentores para fazer essa recolha e muitos por isso dirigem-se aqui e fazem essa entrega. Estamos a falar de, por dia, uma média de quantas pessoas a entregar medicamentos fora do prazo? Devemos ter cerca de 5 pessoas à volta disso, em média. É mais ou menos essa a nossa frequência.
E o contentor que vocês têm aqui na vossa farmácia, ele está à vista de toda a gente? É fácil uma pessoa entrar na farmácia e dar logo de caras com ele? Sim, sim, nós inclusive temos o contentor junto à porta para que essa visualização seja possível e por isso, mal a pessoa entra na farmácia, tem a possibilidade de o ver e fazer logo essa dita entrega. Dr. Diogo Silva, para terminar, uma vez os deixados aqui esses medicamentos fora do prazo, o que é que lhes acontece? Qual é que é o percurso? Portanto, neste caso, nós depois, o contentor é fechado, é recolhido pelos armazenistas e é entregue pelos armazenistas à Valormed. Portanto, é a Valormed que fica com os medicamentos fora do prazo? Exatamente, são eles que fazem o processo posterior depois e seguem a via normal. Dr. Diogo Silva, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Se calhar vamos aproveitar, está aqui uma pessoa inclusivamente a fazer precisamente este depósito de medicamentos fora do prazo. Eu vou tentar aproveitar e interromper. Peço desculpa, muito boa tarde. Estou a falar com? Domingos Figueiredo. Sr. Domingos, muito boa tarde. Pelo que vejo, estava aqui a entregar medicamentos fora do prazo, é isso? Sim, é costume trazer remédios que estão fora do prazo e outros que já não têm uso, venho depositar aqui na farmácia. Portanto, quando encontra medicamentos fora do prazo lá em casa, o que faz regularmente é trazê-los à farmácia? Trazê-los aqui à farmácia. Já temos aqui o depósito e a gente chega aqui, mete aqui, nem é preciso falar às vezes com as pessoas presentes. E como é que faz normalmente para entregar os medicamentos? Costuma vir cá pessoalmente? Deixa noutra pessoa? Venho sempre eu. Tenho cuidado com isso e venho sempre. Olha, e diga uma coisa, medicamentos fora do prazo, tomar medicamentos fora do prazo, tem alguma noção dos riscos que isso pode ter para a saúde? Isso não devem tomar fora do prazo, porque automaticamente é um produto que não tem efeito absolutamente. E inclusivamente pode para além de não ter efeito, pode inclusivamente fazer mal à saúde. Mal à saúde, exatamente, e não convém. Se a gente já que está a tratar com medicamento bom, convém que seja dentro da validade. Sr. Domingos, muito obrigado. E agora já sabe, sempre que tiver medicamentos fora do prazo lá em casa, o que deve fazer é deixá-los então num contentor como este, na farmácia mais próxima de si, porque a saúde pública vai agradecer e o ambiente também. Dr. Luís Figueiredo, ao vermos esta peça, parece que todas as pessoas fazem isto. Efetivamente é assim ou ainda há muitas pessoas que acabam por dar Infelizmente não. Nós recolhemos cerca de 16% daquilo que é o potencial de resíduos colocados no mercado. E, portanto, estamos muito longe daquilo que era desejável. Isto é, evitar que este tipo de resíduo fosse entrasse em contacto com a natureza. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer. Nós esperamos, com estas ações de sensibilização, também com a ajuda deste programa, chegar a mais portugueses para que, de facto, tomem consciência que esta deve ser uma obrigação, entre aspas, de todos, que é a preservação do ambiente e também da saúde pública. Como este senhor dizia muito bem, é uma questão de saúde pública, não é? Nós não devemos, obviamente, ter os medicamentos em casa que... Até por causa das crianças, claro, exatamente. ou idosos, ou animais que a pessoa possa ter em casa e que tenham acesso... Com certeza que sim. Portanto, uma grande parte das chamadas para o INEM tem a ver com problemas relacionados com a ingestão indevida por parte de crianças e idosos também, de medicamentos que não deveriam ter tomado, ou que tomaram inadvertidamente, e, portanto, uma parte das intoxicações reportadas pelo INEM diz respeito a estes casos. E qual é que pode ser o efeito de tomar um medicamento fora de prazo? É perigoso? Isso vai depender das pessoas, obviamente que sim. Se tem lá um prazo de validade, é porque aquele prazo tem que ser, obviamente, respeitado. Há estudos que foram feitos pelas empresas farmacêuticas que colocaram esses medicamentos no mercado, que determinaram aquele prazo de validade, estudos de estabilidade que determinaram aquele prazo de validade e, portanto, aí, dentro daquele prazo de validade, a margem de segurança é máxima para que as pessoas os possam utilizar. Tudo que for para além desse prazo, obviamente que os riscos
caberão à pessoa. E, além de que não faz muito efeito, não é? Os medicamentos vão perdendo o efeito. Vai reduzir, com certeza, vai reduzir. Portanto, não vale a pena a pessoa arriscar a tomar medicamentos fora do prazo. Não se deve, de todo, deve-se evitar tomar, ingerir medicamentos. Mesmo as pomadas, eu a pomada já pus. Não, mesmo isso, quer dizer, as pessoas devem ter o cuidado e respeitar, acima de tudo, fazerem a leitura atenta daquilo que está indicado na cartonagem, no folheto, porque foi feita por especialistas, médicos, farmacêuticos, enfim, todas as pessoas que nas empresas colaboraram para a produção e depois a colocação no mercado daquele produto. Outra coisa que as pessoas às vezes guardam em casa e não sabem bem que uso dar-lhe são os raios-x. Como é que também podem entregá-los nas farmácias, aqueles raios-x antigos que têm em casa? Nós, de facto, constatamos que, para além de resíduos de medicamentos, há outros resíduos que não fazem parte do âmbito do SIGREM, que é o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem e Medicamentos, que a Valor Med tem que respeitar. Portanto, são colocados outros produtos, outros resíduos que não de medicamentos. E as radiografias também, periodicamente, apareciam no nosso centro de triagem. Num contacto que tivemos com a Associação Médica Internacional, com a AMI, nós estabelecemos um protocolo em que todas as radiografias que são colocadas nos contentores da Valor Med, nós devolvemos à AMI para que eles possam tratar devidamente esse resíduo. Para nós foi bom porque, para além de estarmos a contribuir e a ajudar uma associação que precisa, obviamente, dessa ajuda, também retiramos do nosso centro de tratamento esse tipo de resíduo que depois nós enviávamos para operadores de gestão qualificados e licenciados para tratamento. E, obviamente, isso tinha um custo e, portanto, assim, de um custo tiramos um proveito porque a AMI, com essas radiografias, tem um proveito e nós deixamos de ter esse custo. Portanto, também aí uma parte social de uma parte social, ajudar. obviamente. Nós estamos sempre à procura também dessa parte social, não é? Nós somos uma empresa que tem, acima de tudo, uma grande responsabilidade social, porque retirar resíduos tem a ver com isso, obviamente claro que sim. E as farmácias colaboram bastante convosco? É assim, é verdade que há ecopontos em praticamente todas as farmácias, portanto, num alcance nacional, mas de facto não tem receio ou ainda há aí um mito de ter algum receio de recolher medicamentos, porque eventualmente também podem vir seringas ou outro tipo de consumíveis que os possa sim, de alguma há sempre forma esse assustar. receio, mas de facto a farmácia também tem aqui um papel importante de informação junto dos utentes do que deve e não deve colocar dentro dos contentores da Valor Med. Também os folhetos que nós produzimos, normalmente e habitualmente, têm informação sobre o que é que os cidadãos devem colocar e não colocar dentro dos contentores. O papel da farmácia aqui é fundamental, porque é ele, no fundo, é a face visível da Valor Med. É a farmácia que contacta com os utentes e, portanto, esta ação de sensibilização e de educação deve partir da farmácia e dos seus colaboradores, que obviamente desempenham um papel muito importante. A adesão da farmácia não é obrigatória à Valor Med, mas das cerca de 2.900 farmácias existentes em Portugal continental e nas ilhas, porque as ilhas fazem parte do território nacional, 99% são aderentes à Valor Med, o que prova a consciência ambiental que a farmácia tem e a responsabilidade, mais uma vez, a responsabilidade social que a farmácia tem perante a sociedade em geral. E nós víamos ali um senhor na reportagem que ia mesmo com um saquinho reciclável muito bem. Da Valor Med. Onde é que as pessoas podem encontrar esse tipo de produtos para depois transportarem os medicamentos até à farmácia? Se chegarem a uma farmácia e disse, olha, arranje-me um saquinho de Valor Med, nós damos-lhe um nome, que é o Ecomed. As farmácias, nós obviamente que não podemos distribuir a grandes quantidades, porque são 2.800 farmácias. Como disse também, as nossas ações têm custos e temos, enfim, proveitos limitados que temos que usar da melhor maneira, mas esta foi uma boa ação de divulgar a ação da Valor Med e, acima de tudo, porque também, sendo um saco reciclável, é reutilizável também, porque as pessoas podem, portanto, utilizá-lo às vezes que entenderem, até ele se degradar, vá lá, o que não é
fácil, um saco deste tipo, que tem Claro. uma vida longa, mas podem utilizá-lo e entregar regularmente na farmácia os seus resíduos de medicamentos. Voltando aqui um bocadinho ao início da nossa conversa e para concluir, portanto, vocês recolhem estes ecopontos e depois fazem uma triagem, portanto, separam os produtos. Como é que é esse processo? Há bocado explicava. Sim, sim. Os contentores são recebidos no nosso centro de tratamento de resíduos, são colocados ou vertidos num tapete de triagem e são separados e classificados. O papel, o cartão, o plástico, o vidro, são materiais que são passíveis de ser reciclados e, portanto, são separados de tudo o resto, tudo que tenha restos de medicamentos, e esses são incinerados com valorização energética. Todos os nossos resíduos incinerados, na Valor Sul, e passo a publicidade, na Valor Sul ou na Lipor, são produzidos, incinerados com produção de energia elétrica. Portanto, é uma forma de nós, de facto, contribuirmos, cá está mais uma vez, e volto a repetir, para uma sociedade, em termos ambientais, mais sustentável. Vocês pretendem ampliar o vosso leque de ações ou de produtos na Valor Med, para além dos medicamentos, ou confina-se mais só esta área? Nós temos uma licença, nós submetemos um caderno de encargos à Agência Portuguesa do Ambiente, que avalia e que depois nos concede uma licença para exercermos a nossa atividade. E a nossa atividade exerce neste momento e está limitada à recolha de resíduos de medicamentos sujeitos e não sujeitos à receita médica, medicamentos e produtos de uso veterinário nas farmácias comunitárias. Não nos hospitais, por exemplo? Não nos hospitais. Os hospitais têm os seus sistemas próprios e, portanto, esses não temos nada a ver com isso. E, portanto, neste momento, é apenas aquilo que é gerado. O nosso resíduo, no fundo, é equiparado a um resíduo urbano. E, portanto, é aquele que é gerado pelos cidadãos nos seus lares, nas suas casas, a nível doméstico, portanto. E qual é que é a vossa expectativa daqui a uns tempos, a longo prazo? É aumentar exponencialmente essa entrega de medicamentos? Sim, o nosso objetivo era atingir os 100% de tudo aquilo que fosse, de facto, colocado no mercado, obviamente que nós pudéssemos recolher. Isto depende muito da ação das farmácias, da Valor Med, das farmácias, dos distribuidores, das empresas farmacêuticas, que, aliás, nos seus folhetos informativos falam da necessidade das pessoas devolverem o resíduo daquele produto, do resíduo daquele produto numa farmácia. Portanto, há aqui uma série de players, de entidades envolvidas que têm cada um a sua responsabilidade. A nossa expectativa é, de facto, tudo aquilo que for colocado no mercado possa ser recolhido. Estamos, como disse, com cerca de 17%. Estamos a trabalhar para, ano após ano, que estes números se multipliquem e, quem sabe, um dia podermos atingir os 100%, que seria, obviamente, a cereja no topo do bolo. E ser ecologicamente cada vez mais eficientes, não é verdade? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui no Carbono Zero e até uma próxima oportunidade. Foi como tu gostas de vir aqui. O Carbono Zero volta para a semana. Até lá, já sabe, reduza, reutilize e recicle para o seu bem e de todo o planeta.